Um dos termos que mais usam para atacar-me é me chamar de desigrejado. Eu vou tomar um gole de vinho para poder conversar com vocês um pouco melhor. Bora pro vídeo? Para quem não me conhece, eu sou o Zay, você está no meu canal Fala Zay. Amém! Como é que vão vocês, mundo pentecostal, mundo neopentecostal, o mundo geral evangeliquez? Como é que vão vocês, os arminianos, Espírito maligno! os calvinistas? Demônio! Como é que vão vocês? Espero que vocês estejam todos bem, todos correndo atrás dos seus objetivos, e eu continuo aqui tentando garimpar alguma coisa para abrir os olhos de vocês. E um dos assuntos que mais tentam me atacar aqui é me chamando de desigrejado. Vai queimar no inferno! E eu, particularmente, não curto muito a ideia de desigrejado. Porém, o termo melhor adaptado para isso seria destemplado. No meu ponto de vista, claro. Mas a verdade é que rotulam quem não frequenta igrejas como templos, né? Como desigrejados, desviados, rebelde e, cara, por aí vai. Inclusive eu tenho um vídeo falando muito a respeito disso aqui no canal, com referências bíblicas, que a maioria vem cobrar aqui para eu colocar assuntos com referências bíblicas, então procure esse vídeo aí. Mas no vídeo de hoje eu quero deixar umas perguntas como: o que torna uma pessoa desviada de Cristo? Deixar de frequentar templos? Deixar de frequentar prédios? Porque a maioria hoje vive em salas alugadas, né, galpões alugados. A verdade é que você precisa entender que não pode existir mediações ou condições humanas para alguém ser salvo. O amor de Deus, né, conforme os cristãos colocam, o amor de Cristo, ele tem que ser incondicional, isso é, não tem que estar atrelado a uma frequência dentro de uma igreja. Cara, só não entende isso quem não quer. E inclusive vou dar uma referência bíblica aqui. Lembram da mulher samaritana? Ela fez uma pergunta a Jesus, né, se era necessário frequentar templos para ser sim um adorador. E a resposta de Cristo foi o quê? Não existe lugar, não existe local. Adore a Deus em espírito e em verdade. Eu vou dizer uma coisa, esse termo desigrejado foi dado por líderes religiosos, pastores ungidos, homens de Deus ungidos, tudo em função de estarem temendo o esvaziamento dos templos, das igrejas. E como, claro, a maior parte desses que vivem no contexto sendo manipulados, os chamados de membros fiéis, apenas começaram a repetir esse termo desigrejados, ou um rótulo, né, dado àquele que parou de frequentar um templo, uma sinagoga de Satanás. E eu vou dizer uma coisa para você que não entende essa questão, que vive no meio desse contexto enlatado, porque a maioria das igrejas hoje funciona assim: o líder forma um enlatado, abre a mente da pessoa e coloca aquele enlatado dentro e fecha, e a pessoa sai replicando sem sequer questionar, sem sequer estudar a Bíblia, sem sequer saber o que é uma vida real com Deus. Mas você sabe o que é ser igreja? Após a morte e a ressurreição de Cristo, por mais de 300 anos, os seguidores de Cristo não habitavam ou não frequentavam templos, igrejas. E o próprio sistema religioso da época rotulava os seguidores de Cristo de seita do Nazareno. Se você não estudou, procure entender um pouco sobre isso. E pare de replicar o que esses pastores, líderes, lobos transvestidos de pastores, argumentam pra cima daquele que saiu fora desse sistema, mas busca viver uma vida com Deus da melhor forma, longe de templos. Inclusive, quero ler um artigo para vocês entenderem, que diz assim, ó: o primeiro a afirmar que Deus não habitava em templos, que igrejas são pessoas, foi Estevão. Foi morto a pedradas por aqueles que, assim como esses hoje, os crentes, os fanáticos, apenas repetiam o que ouviam de líderes religiosos, mas nunca compreenderam o que é verdade, porque os seus olhos viam, mas não enxergavam, os seus ouvidos ouviam, mas não podiam ouvir. E
Todos aqueles que ouviam o chamado do mestre, né, do Nazareno, de Jesus, saíam para fora daquele sistema. O sistema religioso não representa o reino de Deus. Você estar alienado dentro de um sistema, sendo manipulado por líderes que estão só visionando o seu bolso, olhando para o seu potencial financeiro, esse lugar não representa o reino de Deus. Entenderam? Ou eu vou ter que fazer desenhos aqui? Que fique claro, Desigrejados não é uma seita, assim como eu recebo ataques diários aqui, dizendo que eu faço parte de uma seita de desigrejados. Desigrejados não é uma seita, Desigrejados não é uma religião, é apenas uma nomenclatura que os falsos pastores, os ratos de púlpito, os lobos, colocam para quem saiu de dentro desse sistema imundo chamado religiosismo, fanatismo. Eu vou partir para o final do vídeo deixando bem claro quem é os desigrejados. Desigrejado é todo aquele que não pratica o evangelho conforme o que está escrito na Bíblia, que a maioria dos evangélicos nem leem. Desigrejados são todos aqueles que vivem uma vida conforme as suas próprias ideias. Então aprenda, eu vou te ensinar a você reconhecer um desigrejado de verdade. A maioria deles são aqueles que constroem templos e chamam isso de casa de Deus, de igreja. Esse é um desigrejado. Desigrejado é aquele que vive de emoção e não de comunhão verdadeira com os irmãos. Esse é um desigrejado. Desigrejado é todo aquele que não consegue sentir a presença de Deus se não tiver um louvorzão espiritual ou uma pregação com palavras de efeitos, né, frases bonitas, uma mensagem eloquente. Esse é um desigrejado. Ele não consegue sentir a presença de Deus longe disso. Desigrejado também é aquele que pede dízimo para manter a tal pesada estrutura da entidade religiosa. E pior, esse desigrejado ainda ele ameaça quem não der o dízimo ou a oferta e colocam como demônios rebeldes e tentam amedrontar dizendo que o devorador que vai destruir a sua vida financeira, a sua saúde. Esses que agem e defendem essa ideia são os desigrejados. Desigrejados também são aqueles que enrolam a sua língua para dizer que estão falando em língua estranha, são seres humanos espirituais. Esses sim são os desigrejados também. E tem mais uma para você que não sabe, esses pregadores pentecostais, né, que vivem na euforia, com mensagens bonitas, que pregam com eloquência, com a gritaria, tudo para influenciar, tentando tocar a emoção do ouvinte, tentando passar uma imagem de um homem de Deus espiritual, santo, ungido. Esse é um verdadeiro desigrejado. Existe um outro que também é desigrejado, que é aquele que usa ofertas para pagar altos salários para quem eles dizem que é o corpo ministerial da igreja, que não passam de funcionários, mesmo sabendo que na Bíblia as ofertas eram para os necessitados, e eles invertem a entrada da igreja para pagar altos salários. Esses sim são desigrejados. E é desses que você precisa tomar cuidado, e não daquele, conforme eu aqui, né, que sou considerado um desigrejado, que saiu desse sistema. Eu não tenho perigo nenhum. Eu não sou ameaça para a sua salvação. Ameaça para a sua salvação, perigo para a sua vida, a sua família, são exatamente esses que eu acabei de descrever. Homens que se passam como ungidos, como servos de Deus, mas que distorcem a palavra para se manter dentro das suas sinagogas, né, os seus templos, megas templos construídos, tudo em função de espiritualizar as coisas, na intenção maior de enganar você e colocar a mão no seu bolso. São homens que vivem conforme as suas próprias ideias, tentando manipular algo para colocar dentro da sua mente e você viver em função, inclusive acusando pessoas como eu, que estou tentando abrir os seus olhos, dizendo que eu sou um desigrejado, um rebelde. Rebelde, desigrejado, são exatamente esses que eu acabei de descrever. Se você
você concorda comigo, deixa o seu comentário aí embaixo. Se você não concorda comigo, me convença nos comentários aí embaixo. Deixa o seu joinha, que é importante. Ajude a divulgar esse vídeo. Me siga nas demais redes sociais, principalmente no Instagram, onde eu estou diariamente lá com denúncias. E esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.